Não há nada que possa impedir você de alcançar seu pleno potencial a não ser você próprio. Porque, ouça, Deus pode mudar as circunstâncias. Ele pode fazer milagres em sua vida. Ele pode colocá-lo em posições que você nunca imaginou. Ele pode usá-lo de uma maneira que vai além de sua própria compreensão. Mas se você não tomar essa decisão, as consequências virão. Mensagem de hoje: a verdade que nos liberta. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Você se considera uma pessoa livre? Você responderia: claro que sim, não tenho algemas, não estou atrás de grades, eu sou uma pessoa livre. Bem, você pode não ter nada disso e ainda assim estar preso em um cativeiro. Muitas pessoas estão cativas e sequer percebem isso. Elas não entendem muito bem porque as coisas vão indo desse ou daquele jeito, porque simplesmente não possuem uma harmonia íntima e as coisas simplesmente não parecem seguir o seu caminho natural. Não importa o que essas pessoas fazem, elas não têm qualquer paz real, qualquer alegria real. Mas há ansiedade, frustração, medo e muitos outros problemas. E, no entanto, dizem que são livres. Você não gostaria de se livrar de tudo isso? Enquanto você não estiver livre espiritualmente, você não é livre. A Bíblia diz que as pessoas andam em trevas e não são livres. As pessoas estão cegas pelo pecado. Elas não são livres. Quando você está em trevas, isto é, sem Cristo, você não é livre. Você pensa que é livre porque o diabo cega as pessoas, disse Paulo, para não perceberem a verdade. Este é o meu tema nesta mensagem. Quero mostrar como Jesus pode libertá-lo da escravidão íntima em que você está. Você poderá questionar, mas eu não estou em nenhuma escravidão. Ouça com atenção. Vamos ver se isso é verdade ou não. Uma das razões por que Jesus veio à Terra, disse ele, foi para nos libertar. Abra a Bíblia no 4º capítulo de Lucas. Vamos ler a respeito de Jesus no início do ministério dele. Ele pregava nas sinagogas, que era uma espécie de igreja naqueles dias. As pessoas frequentavam esses lugares individualmente ou em grupos. Essa era a rotina delas. Assim, a Escritura diz, começando no versículo 14... Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus disse, eu vim para libertar as pessoas. Então, em João, capítulo 8, é interessante que Jesus disse aqui, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então ele disse, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Agora ouça o que ele disse. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse que ele veio para libertar os cativos.
Não estamos falando de pessoas que estavam numa escravidão física, embora muitos deles estivessem. Estamos falando de pessoas que estavam vivendo em todos os tipos de escravidão. Pensemos nisso por um momento. Você, como muitos de nós, talvez esteja dizendo, isso soa como se eu estivesse preso. Então, quando falamos de libertação, estamos falando de pessoas que precisam ser libertas do quê? Antes de tudo, vamos falar de libertação do erro. Há muitas pessoas que estão sendo ensinadas hoje que são erros, coisas falsas, não são coisas verdadeiras. E há pessoas que são cativas de erros. Por exemplo, uma das coisas que se ensinam hoje, que são absolutamente falsas, é que há mais de uma maneira de se chegar ao céu. É isso. Jesus é um caminho, mas há outros caminhos. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, se isso é verdade, e é, se Jesus disse que é a verdade, e ele é, e alguém vem e lhe diz, não, há muitas outras maneiras, Deus não é tão intolerante para fazer de Jesus o único caminho, então, ou Jesus é uma fraude e um mentiroso, ou ele disse a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um desses erros afirma que há muitas maneiras de se chegar ao céu. Uma senhora estava me dizendo não muito tempo atrás, disse ela, estou ouvindo o meu pastor. Ele disse que há duas maneiras de se chegar ao céu. Número 1, por Jesus. Em segundo lugar, através de boas obras. Então, o segundo erro a que quero me referir, no qual muitas pessoas acreditam, na verdade, a maioria das pessoas acreditam, é que se eu fizer boas obras que agradam a Deus, eu vou para o céu. Agora, é fácil para uma pessoa pensar assim, e todos nós conhecemos alguém que pode dizer, bem, eu sei, faço melhor do que eles. Você sempre pode se comparar com pessoas boas que procuram fazer o bem, mas veja você, se Deus escolheu nos aceitar com base em nossas boas obras, deixe-me perguntar-lhe isto, quantas obras? Como funcionam? Durante quanto tempo devo fazer boas obras? Que tipo de boas obras? Você nunca saberá como está o seu nível de relacionamento com Deus. O ensino é falso. Nós não somos salvos pelas obras. Ele disse, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus sabe que as pessoas valorizam muito as boas obras que fazem. Ele disse, não há salvação por meio das obras, só por Jesus. Um terceiro erro afirma que eu sou aceito aos olhos de Deus na base da minha performance. Quando faço tudo bem, Deus me aceita. Se eu não fizer bem, Ele me rejeita. Nada poderia estar mais longe da verdade. De novo, como é que você saberá se é ou não aceito se for na base do desempenho? Todos nós podemos fazer o nosso melhor, às vezes. Noutras ocasiões, não fazemos o nosso melhor. Todos nós pecamos em alguns momentos. Por isso, se a minha aceitação é baseada em minha performance, eu nunca vou saber se Deus está satisfeito ou insatisfeito, ou se eu sou aceito ou não. Então, aqui está mais um daqueles erros. É este. Afinal de contas, Deus é tão bom que num destes dias, porque Ele é um Deus de amor, todo mundo vai chegar ao céu. Todo mundo vai chegar lá de alguma forma. Muitas pessoas dizem, bem, não sei exatamente como, mas tenho a certeza de que, por ser Deus, um Deus de amor, Ele vai deixar que todos nós cheguemos lá. E quanto à rejeição de Jesus? E quanto à rejeição de Deus? E sobre a rejeição da cruz? E quanto à ignorância das coisas espirituais? E todo mundo vai chegar lá? Eu não penso assim. Na verdade, sei com certeza que não é assim. Trata-se mais de um daqueles erros em que as pessoas são apanhadas e ficam escravizadas. Tudo isso é uma forma de escravidão. Você não pode estar salvo hoje e perdido amanhã. Ou seja, a minha salvação não pode estar baseada em minhas obras boas. Agora veja isso.
A nossa salvação está baseada no fato de que Jesus Cristo foi à cruz, deu a vida dele voluntariamente, tomou sobre si todo o pecado de toda a humanidade em um momento no tempo e morreu pelos nossos pecados. Ele é o único que podia fazer isso, porque é a única pessoa perfeita. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados e a salvação vem através da aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Agora, se eu posso estar salvo hoje e perdido amanhã, significa isso que ele me salva pela segunda vez? Devo ter de fazer alguma coisa pela segunda vez ou tenho que melhorar, acreditar de novo em qualquer outra coisa? Você nunca vai saber se está salvo ou não. Você vê, ele diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é a vida eterna? É uma qualidade de vida, mas também é um período de tempo. É para sempre. Então, se ele me dá o dom da vida eterna, a vida é para sempre. Mas se eu posso perdê-la, então a promessa dele é inadequada. E se é inadequada, a morte de Jesus não foi suficiente na cruz. Tudo isso oblitera totalmente em todo o plano redentor de Deus. Portanto, é um erro e muitas pessoas são apanhadas nele. De vez em quando encontro alguém que me diz: eu sei que fui salvo, mas isso aconteceu na minha vida há muito tempo. Bem, como posso saber que estou salvo hoje? Respondo: você confia em Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados? Sim. Bem, você está salvo? Bem, espero que sim. Ouça, não há salvação em esperança. Estamos falando de eternidade. Estamos falando de toda a eternidade. Deus não nos deu uma espécie de esperança de salvação para viver. Ele nos deu um conhecimento com base no que Jesus fez na cruz. Assim, o erro doutrinário é uma forma de escravidão. Uma segunda forma de escravidão, muito clara nas Escrituras, são as nossas más ações. Pense nisso por um momento. Se uma pessoa se embriaga, está numa forma de escravidão, porque você vê, depois de algum tempo, ela já não pode parar. Quem começou a beber com os amigos já está a caminho do alcoolismo. Quem começa a experimentar drogas com os amigos já está se tornando um viciado. Quem começa a experimentar o sexo está se tornando um dependente dele. Estas são algumas formas de escravidão. Mas mentir, roubar, enganar e todas as formas de desonestidade, a preguiça e a indolência, todas estas coisas são formas de escravidão em que as pessoas vivem. Agora, há outra forma de escravidão, que é a emocional. Ela faz muito mal e muitas de suas vítimas não percebem a ação dela. Mas o que é uma forma de escravidão emocional? Uma forma de escravidão emocional é o medo. Jesus estava sempre dizendo às pessoas que confiassem nele e não tivessem medo. O medo é uma forma de escravidão. Há pessoas que acordam todas as manhãs pensando em como é perigoso dirigir na via expressa e estão com medo do que poderia lhes acontecer. Mas é incrível como nós crescemos com os medos. As pessoas têm medo da velhice, têm medo de que não vão ter o suficiente no final da vida. As pessoas têm medo da doença. As pessoas têm medo do que vai acontecer aos filhos. Você poderia continuar a lista de coisas que amedrontam as pessoas. Agora, muitos dizem, isso não é escravidão. Bem, pare de ter medo. Experimente dizer, bem, eu sou forte, mas não, você não pode. Em outras palavras, Deus precisa libertá-lo do espírito de medo. Não é de Deus, é de Satanás. Satanás quer que você tenha medo, porque, veja isto, desde que você tem medo de coisas, você não está confiando em Deus. O medo é uma forma de escravidão. Quando penso em todas estas coisas, há algo que está entre os piores escravizadores, o ciúme. O ciúme é uma forma terrível de escravidão. Veja aqui o que acontece. Vamos dizer que há alguém que está com ciúmes de você.
Você sabe, mas a outra pessoa pode nem mesmo saber disso. Você está sofrendo e passando por todos os tipos de traumas emocionais e a outra pessoa nem sabe que você existe, mas você sente isso porque você tem a atitude errada em relação àquela outra pessoa. Assim, quando penso em cativeiro, penso nas pessoas que vivem nessa servidão, culpa por ações passadas, coisas que aconteceram no passado. Se você tivesse que fazer tudo de novo, você não faria aquilo. Se você pudesse voltar ao passado, você não diria aquilo. Você olha para as situações e circunstâncias em que tudo aconteceu e você gostaria de mudar tudo em um segundo, se pudesse, mas você não pode. Você vive em sentimentos de culpa e em arrependimento. Ouça, o que quer que aconteceu em seu passado, não importa o que tenha sido, você é um filho de Deus e você pediu perdão a Ele e Ele o perdoou. Diz a Bíblia que Deus me limpou dos meus pecados e Ele diz ainda, dos teus pecados nunca mais vou me lembrar. Eu os lancei nas profundezas do oceano, longe das praias. Chegamos assim a uma outra forma de escravidão, que é a da falta de perdão. É uma forma terrível de escravidão. As vítimas dizem, se você soubesse o que eles me fizeram. Você diz que isso não é o problema, mas a pessoa continua, mas deixe-me dizer-lhe o que aconteceu. Você replica afirmando que entende, mas não adianta. E você volta à carga e diz, eu entendo mais do que você pensa que eu entendo. Como você pode perceber, ninguém conhece a fundo os traumas e as dores que marcaram a vida de tantas pessoas. Você tem que perdoar. Aqui está o que a Bíblia diz. Ela diz que devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Quero lhe fazer uma pergunta. Você pode pensar em qualquer coisa que você fez que Deus não vai lhe perdoar de acordo com as Escrituras? Você diz, bem, mas eu simplesmente não consigo me perdoar. Agora a história é outra. Agora, aqui está o passo seguinte. Qual é o poder destrutivo da falta de perdão? Bem, a primeira coisa é que qualquer forma de escravidão dificulta o seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você não pode ser o que Ele quer que você seja enquanto estiver preso na incredulidade e na escravidão. Essa situação prejudica o seu relacionamento pessoal com Cristo. Você não pode simplesmente ignorá-lo dizendo, bem, tenho essas coisas na minha vida e tenho certeza que Ele entende. Não, Ele não entende. Escute, Deus não me dá licença para continuar fazendo algo que não está certo. Não, Ele não aprova nenhum tipo de escravidão que me deixe aleijado. Então, antes de tudo, você não pode manter com Ele o relacionamento que deseja. A segunda coisa destrutiva é que mancha o seu testemunho pessoal. Ouça, se você não perdoa, eu lhe asseguro que você não consegue ficar calado. Você vai contar a alguém. Você pode sofrer cada uma dessas formas de escravidão e há muitas outras mais. Você vai contar a alguém. Eles vão ver. Ouça, se você está com raiva, você não pode retê-la em você mesmo. Se você é amargo com outra pessoa, outras pessoas verão isso. Se seu coração não perdoa, ele vai derramar. Você sabe o nome disso. Não se pode esconder esses tipos de escravidão. Mancha o seu testemunho pessoal. A fofoca fere o seu testemunho pessoal. Veja você, ouça, o mundo tem o direito de esperar que você e eu vivamos acima do padrão dele. O mundo tem o direito de esperar que tenhamos um estilo de vida diferente. Por quê? Porque dizemos que somos seguidores do Filho de Deus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Eles sabem muito bem. Sua atitude errada fere o seu testemunho pessoal. Não é só isso. Nossa falta de perdão entristece o coração de Deus. Agora, se você é um pai, por exemplo, e tem certeza que alguns de vocês o são, muitos de vocês são pais e seus filhos estão sentados bem aqui. E quando você vê o seu filho fazer algo que vai doer nele, dói também em você. Quando você os vê indo numa direção autodestrutiva, se você é um pai
em todos os sentidos, essa atitude deles vai machucá-lo profundamente, vai entristecê-lo. Outra coisa que acontece é a seguinte: o seu ressentimento limita a obra de Deus em você. Se você é cativo dessas coisas, Deus só vai nos usar na medida em que caminhamos obedientemente diante dele. A única coisa que o impede de alcançar seu pleno potencial é você. Porque, ouça, Deus pode mudar as circunstâncias. Ele pode fazer milagres em sua vida. Ele pode colocá-lo onde você nunca imaginou que fosse possível. Ele pode usar você de uma maneira que vai muito além da sua própria compreensão hoje, se você obedecer a Ele e segui-lo. Mas se você não fizer isso, há uma escolha. Muitas vezes as pessoas fazem a escolha errada. Estão ligadas a coisas que não fazem diferença real na vida delas. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas temos de estar dispostos a enfrentar essas coisas e tratá-las com o cuidado. Agora, uma última coisa acerca do que Deus faz por você se relaciona com o seu corpo. Você diz: ser ciumento não tem nada a ver com o meu corpo. Oh, sim, é verdade. Mas você continua: bem, ter um espírito que não perdoa, isso é entre eles e eu. Não tem nada a ver com o meu corpo. Oh, não, não é. Não estou sequer falando de bebidas e drogas e tabagismo. Estou falando de emoções. Suas emoções trabalham em seu corpo. Então você diz: tudo bem, agora que já ouvi tudo sobre essas coisas, o que é que vou fazer? Várias coisas que você precisa lembrar, não muitas, e você não deve esquecê-las. Seja qual for a escravidão, seja qual for o mal feito, seja o que for que você está enfrentando ou o que você tem que resolver, você precisa saber agir. Antes de tudo, você se lembra que tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e Deus Pai. Relacionamento pessoal. Isso significa que você foi perdoado de seu pecado, que Ele é o seu Salvador, Senhor e Mestre, e que o Espírito Santo veio habitar em você, o que significa que há poder dentro de você. E você reconhece que está eternamente seguro. Ou seja, você tem que pensar nisso. Quem você é tem um relacionamento pessoal com Deus. A segunda coisa é esta: tem uma posição. Que posição? Minha posição é que eu não sou mais um inimigo de Deus. Eu sou um filho de Deus. Essa é a minha posição. Tenho um relacionamento pessoal, tenho uma posição. Sou filho de Deus. Tenho uma posse. Tenho o Espírito Santo que vai me capacitar em toda e qualquer circunstância da vida. Agora, quero ler uma passagem das Escrituras com a qual a maioria das pessoas talvez não esteja familiarizada. Mas, segundo Pedro, quero que você ouça o que ele diz. Seu relacionamento pessoal, sua posição, você é um filho de Deus. Você tem acesso ao trono de Deus. Você está habitado pelo Espírito Santo. Ouça, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento. Ou seja, Deus colocou dentro de cada um de nós, ouça, Ele está colocando dentro de cada um de nós a capacidade de fazer o quê? De enfrentar a vida com tudo que ela traz. Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O que Ele está dizendo? Aqui está o que você tem. Veja isso com cuidado. Você tem a natureza de Deus dentro de você. Você foi selado, diz ele, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ouça, é o poder sobrenatural de Deus que habita em nosso corpo, a fim de nos ajudar a superar dificuldades e desafios e nos livrar do cativeiro que nos oprime. Em seguida, lembrar quem você é, sua personalidade.
Você é um filho de Deus. Você não é apenas algo flutuando aqui e acolá. Você é um filho de Deus. Quando você pensa no seu relacionamento pessoal com Ele, você sabe que está salvo. Seus bens, a sua posição, a sua personalidade, tudo. Aqui está o que você diz. Bem, como faço para superar essas coisas? Quando estou de frente para elas, eu me lembro dessas palavras simples. É isso que eu sou. É isso que eu tenho. Este é o meu acesso ao trono e, portanto, rejeito toda a opressão na minha vida. Optei por não seguir o caminho errado. Agradeço a Deus por seu perdão e reivindico sua vitória na minha vida. Tenho o direito de reivindicá-la por causa de quem eu sou, do que tenho e de qual é a minha posição. E Deus vai cumprir a palavra dele. Ele nos tem dado dentro de nós tudo o que é necessário para vivermos uma vida piedosa. A única coisa que você precisa, acima de tudo em sua vida, neste momento, seja qual for a sua situação, é pedir ao Senhor Jesus Cristo para lhe perdoar os pecados. Com base não no que você vai fazer melhor, mas com base no fato de que, quando ele foi à cruz, ele pagou a sua dívida do pecado na íntegra. E no momento em que você pedir perdão a ele e dizer-lhe que você o recebe como seu salvador pessoal, você está entregando sua vida a ele. E no momento em que você faz isso, você está perdoado. Ele nos perdoa, ele nos põe de pé e nos mantém em movimento. Porque, veja você, a Bíblia fala de crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma progressão constante, mas você tem que começar. Nenhuma riqueza, nenhum prestígio, ou popularidade, ou posição, ou coisas, nada poderá tomar o lugar de Jesus Cristo em sua vida. Ouça, nós devemos aprender a olhar ao redor. Olhe para as pessoas em nossa sociedade e perceba o que elas consideram como heróis. Elas têm todo o dinheiro, elas têm todos os carros, aviões, etc. E o que mais elas têm? Desastre total quando se trata de paz, de felicidade, de alegria, de contentamento, porque elas estão presas na escravidão das coisas que criaram para elas mesmas. Você não quer esse tipo de vida. Você pede ao Senhor Jesus Cristo que entre em sua vida. Esse é o começo de uma vida que dura para toda a eternidade. Deus lhe ofereceu a liberdade através de seu Filho Jesus. Visite intaut.org e aprenda mais sobre como seguir a Jesus Cristo e crescer na fé. Lá você pode encontrar a mensagem de hoje, A Verdade que nos Liberta, juntamente com uma biblioteca de mensagens grátis inspiradoras do Dr. Stanley, anotações dos sermões e recursos para ajudá-lo a fortalecer a sua caminhada com o Senhor. Baixe o aplicativo Intaut para levar o ensino do Dr. Stanley adiante. Ou siga-nos no YouTube, Facebook e Twitter. O dinheiro, as relações, a fé, o emprego, a teologia. Se você tem perguntas difíceis, o Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu manual para a vida cristã. Esta referência abrangente é o seu guia para pequenas áreas cinzentas e questões intrigantes da doutrina. Prática escritural. É fácil de usar o manual do Dr. Charles Stanley para a vida cristã. Este é o livro que você vai voltar para uma e outra vez. Recomende o manual para a vida cristã em nosso site, intaut.org. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da Intaut Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.